Olá, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como vocês acham que as pessoas aprendem? É aquele modelo estímulo, resposta e consequência, né? Ou a nossa cognição, ou seria nossos pensamentos, nossas emoções, elas influenciam nesse processo? Então é isso. Hoje eu trago uma obra incrível aqui para vocês que vai falar justamente sobre isso, a teoria da aprendizagem social, obra de Albert Bandura, obra que foi publicada em 1977, né, por Albert Bandura, né, psicólogo canadense-americano, referência na psicologia social e cognitiva. Ele também foi professor da Stanford University, uma das faculdades, universidades mais conceituadas aí do mundo, tá? E ele foi conhecido por formular a teoria da aprendizagem social e o conceito de autoeficácia. Obviamente, né, essa foi uma das primeiras obras, foi publicada em 1977. A teoria dele foi se desenvolvendo, foi melhorando, ampliando, né? E a gente vai trazer outras obras mais recentes dele aqui também no canal. Qual que é o contexto e a importância desta obra, né? Essa obra marcou aquela virada psicológica comportamentalista, ou seja, tinha o behaviorismo ali prevalecendo na época como uma das principais abordagens e virou para uma visão mais cognitiva, mais interativa. Ele vai romper com o behaviorismo estrito, né? Que ao afirmar que a gente aprende não apenas por reforço, ou seja, aquele modelo que eu falei, estímulo, resposta, consequência, mas também observando as pessoas. Olha que interessante, observando o que a gente pensa, o que a gente sente também tem influência na resposta para o estímulo e, consequentemente, né, na consequência, que também vai influenciar a formação de hábitos e tudo mais. Né? As suas ideias, que foram inovadoras e pioneiras, mudaram a educação a partir de então, a psicoterapia, e a gente vai falar bastante sobre prática clínica e intervenções, e a comunicação social. Qual que é a mensagem central do autor, né? Nesta obra? O ser humano aprende observando modelos sociais, suas ações e consequências. E esse aprendizado dentro desse modelo envolve sim processos cognitivos, não apenas estímulo e resposta. Em uma frase aí para concatenar esta mensagem do autor. Aprendemos com os outros antes mesmo de viver as experiências nós mesmos. Olha só que interessante, né? Além de mostrar aí a mensagem do livro, é uma profunda reflexão, né? Para nós que somos psicólogos, terapeutas, né? É, a gente não pode reduzir o ser humano exclusivamente ao seu comportamento, né? Ao estímulo, a resposta, a consequência e ponto final, não existe mais nada. Não, existem os nossos valores pessoais, existe a forma como a gente pensa sobre algo, né? Dá sentido às coisas, o que a gente sente também entra aí, né? Nesse jogo, e tudo isso precisa ser compreendido. Então vamos para os principais conceitos deste livro, né? Ele traz a questão da aprendizagem observacional, ou seja, aprender também ao observar modelos e as suas consequências. Exemplo, uma criança aprende a dizer por favor, vem dos pais usarem a expressão, né? Um outro exemplo aqui para ilustrar, né? Uma criança vê um adulto colocar o dedo na tomada e tomar um choque e gritar ali de dor. Ela não viveu a experiência, mas ela aprende e dificilmente ela vai colocar o dedo na tomada. Ou seja, aprendeu e não foi pelo modelo estímulo, resposta e consequência. Foi por observação. Né? Tem o conceito de modelagem que ele traz na obra também, que fala que a gente reproduz comportamentos de pessoas significativas ou admiradas. É uma tendência, é uma inclinação. As chances aumentam, tá? Quando essa pessoa tem um valor para nós. Exemplo, imitar um professor ou um influenciador digital, né? Alguém que a gente respeita, que a gente considera, que transmite confiança. Temos o conceito de reforço vicário. O que seria isso, né? Ver alguém ser recompensado ou punido influencia o nosso comportamento. Isso aí está baseado nos exemplos que eu dei,
Mas posso dar outro exemplo aqui, né? Se um colega recebe um elogio por ajudar, você tende a repetir esse comportamento. É o reforço vicário. Tá? Mais conceitos aqui da obra. Os processos cognitivos que foram negligenciados, né, ali no behaviorismo. E quando eu falo isso, gente, é com todo respeito à abordagem e sempre dentro do contexto da época. A gente está falando dos anos 60, 70. Tá? Estou comentando dentro da mentalidade daquela época. Tá? Obviamente, o behaviorismo, análise de comportamento, ampliaram aí a sua visão. Já é outra coisa. A análise de comportamento de hoje é muito diferente desse behaviorismo que a gente está falando aqui. Tá bom? Então vamos lá. Um exemplo. Antes de copiar um comportamento, perguntamos: isso vale a pena? Né? Então, olhe os processos cognitivos influenciando as nossas ações, né? E a resposta para os estímulos. Autoeficácia. Bandura traz também esse conceito aí para dentro da psicologia, ao falar da crença na capacidade de realizar algo com sucesso. A nossa crença pessoal em relação à nossa capacidade. Acreditar que consegue parar de fumar aumenta as chances de conseguir. Agora, se eu não acredito ou tenho pouca confiança nas minhas capacidades, dificilmente eu vou implementar uma mudança de forma rápida e assertiva na minha vida, né? A chance que eu tenho de postergar e procrastinar aumenta significativamente. Reciprocidade triática. O que seria essa reciprocidade triática? Comportamento, ambiente e fatores pessoais interagindo em síntese continuamente. Então, triádica vem de tríade, né? 3. Então, é o comportamento, o ambiente e os fatores pessoais. Esses 3 elementos atuando continuamente e em síntese, juntos, ao mesmo tempo. Tá? Exemplo, sua personalidade afeta como age, que molda o seu ambiente, consequentemente altera a sua personalidade. Tudo isso agindo simultaneamente. Tá? E aí, pessoal, está gostando desse conteúdo? Deixa o curtir aí neste vídeo, né? Compartilhe ele com alguém que você ama. Faça comentários, né? Tá gostando? Comente aí. Achou interessante algum ponto? Comente. E se inscreva no canal também, para ajudar aí a gente a crescer. Então, vamos continuar. Prática clínica, né? Na prática clínica, a gente vai trabalhar fortalecendo a autoeficácia, ou seja, validar as capacidades, propor pequenas vitórias, sempre lembrando, né, que o processo tem que ser gradual, as mudanças têm que ser implementadas de forma graduais e cada pequena vitória precisa ser comemorada. A gente sabe que mudanças abruptas, né, elas tendem a serem menos eficazes. Modelagem terapêutica, demonstrar habilidades, por exemplo, calma, assertividade, regulação emocional. Né? Então precisamos ser exemplo também, né? E porque isso também, o ser humano aprende observando, segundo Albert Ellis também. Então o exemplo arrasta, né? Arrasta. Então o nosso exemplo no setting terapêutico também tem capacidade de influenciar ali o crescimento, a evolução do nosso paciente. Treino de habilidades sociais por observação e prática. A gente pode estimular o nosso paciente a fazer testes, né, práticos, vivências reais. Reestruturação cognitiva, que nada mais é que ensinar o paciente a observar os seus pensamentos, as consequências, reavaliar, né, esses fenômenos, essas experiências, utilizando uma perspectiva mais racional para promover essa reestruturação, essa mudança de pensamento acerca do que nos acontece, né? Dos fenômenos aí que a vida nos impõe. Quais seriam as mudanças de mentalidade propostas, né? Eu posso aprender observando. É algo que a gente precisa refletir, né? Precisa colocar junto aos nossos pacientes. Comportamentos mudam pensamentos e vice-versa, tá? Então aqui é um modelo diferente, tá, do behaviorismo da época. Então ele já coloca a questão, reforça a questão do vice-versa, ou seja, os pensamentos também mudam comportamentos. Aliás, isso aí é a base, né, da terapia cognitivo-comportamental, como muitos aqui sabem, né? Ambiente e crenças moldam o meu comportamento, com certeza. Tá? Então vamos para algumas intervenções possíveis para ilustrar,
para ajudar e sempre trazendo desta obra, né? Treinar a autoeficácia, né? Dividir metas em passos pequenos e elogiar cada avanço, cada conquista, comemorá-las, né? Mudanças graduais, não abruptas, tá? Ensinar o coping observacional, ou seja, mostrar vídeos, modelar técnicas de respiração relaxante, né? Obviamente está de acordo aqui com a ênfase desse livro, né? Que é a aprendizagem por observação também. O reforço social, reforçar comportamentos funcionais em sessão, né? Exemplo, a assertividade, da autoeficácia. Tá? Exposição gradual mais modelagem, já falei algumas vezes aqui. Demonstrar interação social antes do paciente praticar. A gente vai expor, né, a novos fenômenos, a novas práticas e a criação de novos hábitos de forma gradual, modelando, observando, né, outras pessoas ou nós mesmos enquanto terapeutas. Ok? Então, olha ele aí. Albert Bandura trouxe 3 frases interessantes, tá, para a gente refletir aqui junto com ele. Abre aspas para ele, né? As pessoas não nascem temendo cobras, elas aprendem a temê-las através da observação, né? Isso faz me lembrar, né, o medo que muita gente tem de barata, né? Um ser que, em teoria, é inofensivo, né? Pode ser sujo, pode ser nojento, concordo com tudo isso aí, pode trazer doenças, mas a questão é que ele não tem uma capacidade de nos ferir, né? Não tem. E as pessoas têm muito medo, né? Tem muito pavor, né? Muitas são incapazes de ir lá e matar ela, né? E por que isso? Tiveram alguma experiência com ela? Não. Muitas das vezes é porque a criança viu a tia, a mãe, a irmã, né, alguém gritando, né, desesperado porque viu uma barata, né? E aí ela aprende por observação. É essa a lógica que ele está trazendo. A autoeficácia determina o quanto as pessoas pensam, se motivam e agem, ou seja, a percepção em relação à nossa capacidade influencia diretamente a nossa postura, a nossa motivação para agir. E grande parte do comportamento humano é aprendido observando modelos, né? É o grande mote aí desta sua obra, é a tese central desta obra, né? Comportamento é aprendido observando modelos. Vamos para a nossa reflexão final? Então, a principal lição aí é que mudamos quando mudamos o que observamos, o que acreditamos sobre nós e como agimos, né? Então, está velada aí a crítica ao behaviorismo da época, né? Da questão de estímulo, resposta e consequência, ignorando aí os processos cognitivos, né? O que a gente pensa, o que a gente sente. Então, por que eu recomendo que vocês leiam esta obra, né? Importantíssima. É a base teórica da terapia cognitiva e das intervenções comportamentais contemporâneas. Haverão outros vídeos do Bandura aqui no canal, fiquem ligados aí. Fundamenta programas educacionais e de mídia social responsável e ajuda a entender como a cultura, a mídia e relações moldam o nosso comportamento. Né? Quando a gente vê aí toda essa publicidade, essas propagandas, essas mídias, elas são desenvolvidas de uma forma a capturar a nossa atenção e provocar mudança no nosso comportamento. Né? Então, se queremos transformar pessoas, precisamos transformar os modelos, ambientes que as inspiram. Né? Como eu falei, é maravilhosa essa obra, né? É uma das obras iniciais aí do Albert Bandura. Com certeza ela vai ser evoluída, ampliada e a gente vai ver isso aqui no canal em outros vídeos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês gostaram do conteúdo? Né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Compartilhe com alguém que você ama, se inscrevam no canal, né? Então é isso. Vou deixar aqui também uma dica para vocês de um outro livro muito importante da psicologia cognitiva que conversa, né, profundamente com a teoria de Bandura, tá bom? Então, meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço para vocês.